nosso amigo aqui, Yuri, que ele vai nos falar sobre vida interior. Vamos ler o nosso livro Fonte Viva, que é capítulo 88, Caindo em Si. Esse pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram assim o atento de realizar a salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimado ante as ameaças da perseguição e sofrimento, nega o mestre divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se a seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes em todas as matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia, reinam entre elas a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria e o interesse imediatista satisfeito é a paz, e a paz é a sensação passageira do bem-estar do corpo e da carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em si mesmo, sob a bênção de Jesus, e transforma-te então na inércia para o trabalho incessante pela tua redenção. Observarás surpreendido como a vida é diferente. Mediante essas reflexões, vamos pedir a Deus que nos envolva muita paz e muita luz, envolva o nosso irmão inimigo, aos amigos espirituais, os mentores da casa, os trabalhadores da última hora, a todos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, aqueles que não puderam aqui comparecer. Que Jesus envolva cada um. Ilumine o seu anjo da guarda, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, de aprender e aprender os seus ensinamentos. Que a paz se faça presente no coração de toda a humanidade, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E a palavra do nosso irmão Yuri. Boa tarde. Com alegria estar novamente aqui no Grupo Espírita da Polícia Militar, justamente nesse aniversário da nossa gloriosa, 199 anos, e a gente comemora aqui com essa, emanando energia para toda a nossa tropa, todos os nossos policiais, ativos e inativos, em que necessitam tanto desse manancial e dessa fonte viva de energia, de acolhimento, de humanização, de sensibilização, dentro dessa proposta que é a doutrina espírita. E justamente vinculado a esse pensamento que temos hoje um estudo, uma reflexão sobre esse brinde que a espiritualidade superior nos dá através da benfeitora Joana de Ângeles, através da sua série psicológica, do livro Vida, Desafios e Soluções, onde ela transcende além do próprio pensamento psicológico, acessando ali conjunturas de existências ligadas ao espírito, ligadas às reencarnações.
Carl Gustav Jung, à sua época, não poderia transcender mais além dos seus arquétipos, visto que a sua ciência não teria validade ante as academias. E Joana, dentro da sua proposta, que será a psicologia do futuro, nos traz esse brinde, esse troféu, para que possamos alinhar os nossos comportamentos, as nossas transformações a essa nova psicologia espiritual, como nos fala Dana Zohar, a essa nova inteligência, a essa inteligência espiritual, a essa inteligência em que exigirá de nós não tão somente uma adequação dos nossos comportamentos ou de alinhamentos a rótulos, às convenções, a questões mecânicas do comportamento para aceitação dentro de um contexto social, mas sim algo que exige uma sincronicidade com a nossa intimidade, uma sincronicidade de nós para com Deus pelo anonimato. E conforme nos fala o próprio Espírito Verdade, em seu capítulo 6, o Cristo Consolador, que é no silêncio dos nossos pensamentos que o divino agricultor cultiva a sua alma. Talvez estejamos hoje, principalmente nesse momento em que passamos o carnaval, onde todas as energias se misturam, levando muitos daqueles a uma euforia desenfreada, lhes causando graves perturbações psíquicas, físicas também. Observando aí também esses desafios e soluções que devemos buscar ante a esse cenário de atribulação, mas também de benefícios que a espiritualidade, que o universo nos proporciona. A própria Joana de Ângeles vai nos falar da vida, que a vida é como um artista, cujas pinturas se adornam com o pincel da sutileza, e que as folhas da natureza não se repetem conforme a perfeição do Criador. E assim que esse capítulo Vida Interior nos traz essa profunda mensagem, ligando quais os desafios que nós temos hoje, de como podemos levar isso para a nossa vida interior, do quanto estamos precisando observar a sutileza da divindade dentro das nossas relações interpessoais, pautando o nosso propósito numa visão mais empática, porque, afinal de contas, precisamos uns dos outros. Precisamos desses desequilíbrios para atingirmos o equilíbrio, assim como nos fala Piaget, que a lógica da vida está na sua falta de lógica, e que quando vamos trazendo a concordância para aquilo que não está lógico, a gente vai encontrando um processo de lógica e de racionalidade. E aí Joana de Ângeles traz esse roteiro do quanto as nossas projeções de felicidades alheias estão acentuadas, e aí nos causam frustrações graves, porque muitas vezes aquilo que se apresenta para todos é uma falsa imagem daquilo que precisamos ou queremos ser, porque jamais podemos seguir aqueles que não chegaram aonde queremos chegar. E ela caminha também por toda essa zona de interiorização dos preceitos cristãos redivivos, em que a doutrina espírita transpõe pelo seu próprio objeto, que é a imortalidade da alma. Kardec vai nos falar em A Introdução do Livro dos Espíritos, ou melhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita veio em um momento em que as religiões precisavam ser descortinadas, e que o homem moderno já
conhece o que é bom e o que é ruim para ti, para si. E a gente começa a entender que a cada imperfeição, um sofrimento. E que os nossos sofrimentos, se nós pudermos colocar numa balança, que os nossos sofrimentos são repercutidos de acordo com as nossas imperfeições. E os sentimentos mais dolorosos são aquelas imperfeições as quais sabemos e ainda não queremos modificá-las, conforme Freud nos fala que a dor, quando a dor é maior do que a vontade de mudar, a gente muda. É aquela história do cachorro que estava deitado no prédio e pergunta: por que esse cachorro está gritando, está latindo, está uivando? E responder: porque ele está em cima de um prédio. Mas por que ele não levanta? Porque a dor ainda não é suficiente para que ele mude. Então, dentro dessas construções arquetípicas, a dor, essa grande senhora da vida, vem modelando todo essa avenida, com semáforos aos quais precisamos frear alguns instintos primitivos, e no sinal verde da consciência mais lúcida, vamos levar o nosso carro da vida em uma velocidade adequada, onde podemos frear ante as adversidades, ante aos testes, ante aos convites, aos conflitos, ante inclusive aquilo que nos faz mal, ante a recrudescência dessas tão faladas más inclinações e más tendências, percebendo que esses desequilíbrios reais necessitam ser observados sob o ponto de vista de que eu sou o grande arquiteto do meu destino. No capítulo 2, há muitas moradas na casa do meu pai. Kardec nos fala o ponto de vista. Do ponto de vista. Porque quando vamos sempre colocando fardos ou um ponto de vista mais pesado ante algumas vicissitudes da terra e desafios da terra, que aqui se repercutem através de apegos materiais, apegos a cargos, a funções, em todos os diversos ambientes de trabalho, sofremos. Entramos muitas vezes de forma desavisada, mas consciente, em zonas terríveis de conflitos, cujas sequelas, muitas vezes, nessa encarnação, são irreversíveis. São irreversíveis. E aí a gente lembra de uma mensagem que o Dr. Bezerra de Menezes traz, cujo nome é A Diferença. Ele estava numa assembleia espiritual fazendo uma orientação, e um espírita, logicamente em desdobramento, vai assistir essa palestra e fala: doutor Bezerra, estou muito cansado de tudo isso. Estou muito cansado do movimento espírita. Estou cansado de toda essa dor que vejo no mundo. Estou cansado da falsidade das pessoas. Estou cansado da falta de acolhimento das pessoas. E Dr. Bezerra Menezes responde: eu também sou assim. Eu também estou assim. A diferença é que eu estou lutando contra isso, que eu já criei uma consciência de que isso não me faz bem, levando-se em conta que estamos em uma frequência que necessitamos passear em frequências mais perversas e desalinhadas.
talvez seja aí o grande desafio de todos nós espíritas, espiritualistas. Afinal, para sermos espíritas, temos que nos espiritualizarmos. Entendemos que estamos em uma atmosfera, em uma psicosfera densa, heterogênea. É como o carnaval refletisse como anda o mundo. É como essas projeções dos mundos inferiores se materializam até nas dramaturgias da vida. Porque hoje observamos diversos filmes com cunhos de zumbis. Porque hoje identificamos muitas séries, muitos filmes ligados a invasões alienígenas. É justamente essa frequência em que ainda sintonizamos, cuja repercussão, conforme nos fala o próprio Beethoven, se aprofunda através cujas vibrações do universo, positivas ou negativas, se materializam também através das notas musicais oriundas das mentes humanas. E quais músicas hoje nós estamos produzindo? Músicas eternas? Músicas imortais? Ou para consumos imediatos que buscam satisfazer uma sensualidade, uma perturbação imediata, onde ao invés de desfrutarmos dessas notas para serenarmos as nossas almas, apenas vamos naquelas batidas que gatilham os nossos instintos mais primitivos. Vida, desafios e soluções. Os desafios tão profundos hoje, conforme nos fala a própria doutrina espírita, o budismo traz esses grandes desafios como os 4 gigantes da vida. A doutrina espírita vem trazer primeiramente o nascer como um grande desafio. Porque desde a vinculação do óvulo, a gestação, ao nascimento, há todo um processo de sair de zona de conforto. E nascemos. Primeiro desafio. O segundo desafio, que a gente dentro desse próprio contexto vai analisar, é viver as experiências em que a vida nos dá. Quantos de nós aqui, no nosso arcabouço de existência e de existências, podemos canalizar as nossas experiências, boas ou más, reinterpretando-as e ressignificando-as para servir de alicerce para experiências futuras da nossa caminhada. Hoje, uma grande amiga perdeu seu paizinho. E conversávamos, não pude, em virtude desse trabalho, estar com ela. Dei um abraço. E vamos percebendo o quanto estamos suscetíveis às dores da alma, mas nos entregando, esquecendo dessa visão que nós espíritas temos da imortalidade da alma. O tratado aqui não é nos eximirmos das dores, mas entender que temos um projeto de existências dentro de uma vida ao qual precisamos diariamente, nas alegrias e nas tristezas, fortalecer, para quando a adversidade vier, tenhamos um pouco de lucidez para essa superação. Aí entra o processo do autoconhecimento.
E aí é que se dá esse processo de reforma íntima. E aí é que se dá esse processo de espiritualização. No capítulo 15 do livro Nosso Lar, o ministro Clarencio, com aquela sutileza mais firme, fala para André Luiz do quanto ele ali desperdiçara a sua existência. E ele, nas suas reflexões, escrevendo logicamente Nosso Lar, na primeira pessoa, que tornou aquilo um caráter de reflexão profunda, transformando aqueles remorsos em força interior para a superação. Porque vamos encontrar diversos desafios. E aí entra nesse terceiro ponto dos desafios de existir e envelhecer. Conforme Lavoisier nos fala, na natureza nada se perde, tudo se transforma. E que vamos cada vez mais entendendo que o processo de amadurecimento, ele não se dá com a idade, com o envelhecimento do corpo físico, mas com o processo de melhoria das nossas escolhas, com o processo de seletividade dos nossos pensamentos, porque os pensamentos revelam as nossas companhias espirituais e, mais ainda, revelam as nossas tendências, as quais podem ser alcançadas e materializadas no sentido positivo ou negativo. E aí a benfeitora Joana de Ângeles traz, bem interessante em toda a sua literatura, principalmente no livro Conflitos Existenciais, de todo esse arcabouço que vamos colocando como âncoras para nos sustentarmos ou para nos apegarmos, como um grande sabotador da nossa evolução para fins de capricho das nossas sensações. Os relacionamentos superficiais, onde o imediatismo para preencher ou supostamente preencher aquele vazio existencial nos torna vampiros de energias alheias que, quando sugamos a vítima, vamos atrás das outras. Por isso, grandes traumas cada vez mais surgindo na aproximação dentro das relações afetivas. Todos nós, ainda com o véu da cegueira para não aquietarmos as nossas almas e também suavizar todas essas dores que nos incomodam em linhas mais gerais de ansiedades, as quais não conseguimos nada reter, apenas ter. Nos equivocamos sempre à busca do material, a busca do material, e esquecemos de nos espiritualizar. Nós espíritas esquecemos que daqui não levamos nada. Anteontem eu conversava com minha acupunturista, que ela é espírita também, e ela é médica. Ela olhou, eu estou num processo muito chato. Poxa, Juliana, qual? Ela, às vezes eu lá sou atendido, chego muito triste lá, ela me ajuda, comandante, eu ajudo ela é médium lá na Casa do Caminho. Eu estou lutando muito contra o apego.
eu tenho me percebido muito acumuladora. Olha o autoconhecimento, olha os desafios, olha as soluções da vida sendo a nós inspiradas pelo movimento que fazemos de abertura psíquica para que as vozes espirituais possam adentrar a nossa alma. Por isso que a gente volta, é no silêncio dos teus pensamentos que eu, divino agricultor, cultivo a tua alma. A condução desse barco se dará de acordo com a nossa persistência. Errar sim, cair sim, mas a diferença entre tudo isso é como carregamos as nossas cruzes, conforme já nos orientava Jesus. Pega a tua cruz e me segue. E foi assim aquele jovem ali pelo Oriente, pela China Oriental, o jovem Kim, na sua adolescência, muito triste, com esse vazio que cada vez mais se abria dentro do seu coração, querendo respostas do porquê de tanto sofrimento da alma, do porquê de tantas perdas, do porquê de não encontrar sentido para sentidos que ele lhe dava, onde lhe julgava, onde lhe colocavam como ponto de sucesso aquilo em que ele não achava prazer. E esse jovem seguia. E ele decidiu caminhar, buscar respostas internas, fazendo um paralelo hoje que encontramos na doutrina espírita. De onde viemos, para onde vamos, o porquê das nossas aflições, o porquê das causas anteriores das nossas aflições, a vida futura, a pluralidade das existências, a caridade como guia, conforme nos fala Leon Denis. E ele seguia. E nessa caminhada ele encontra um ancião que andava pela vida também com seus questionamentos, tal qual a todos nós que aqui estamos. E ele chega para aquele senhor, o cumprimenta, esse senhor que carregava um cesto nas suas costas e que não largava por nada. Ele questiona se poderia caminhar com ele, e o senhor, indiferente, assim ficou indiferente na resposta e silenciou. E passaram a caminhar juntos. Em um segundo momento ele questionara o porquê dele carregar aquele cesto, que ele já estava em idade mais avançada e que ele poderia ajudar. E aquele senhor disse que não queria. E mais à frente passam a ter mais intimidade, acendendo a fogueira juntos, pescavam juntos, caminhavam juntos, acolhiam juntos. E aquele senhor, percebendo que já estava no final da sua vida, o chama. E fala aqui de que todo aquele peso que ele estava carregando não era representado por aquele cesto, mas sim um peso em sua alma, e que ele iria descobrir o porquê. E o jovem desencarna, e o Senhor desencarna. O jovem faz aquele sepultamento. E a primeira coisa, em virtude da curiosidade, foi abrir o cesto daquele ancião. E quando ele abre e não vê nada, de repente vem aquela reflexão profunda do peso que damos aquelas coisas inúteis na nossa vida e colocamos como fatos, que vamos carregando nas costas, e sob a nossa óptica, sob o nosso e pelo nosso óculos ainda sujo, achamos que isso ainda são prioridades. E naquele cesto talvez estivessem os medos, os traumas, a vontade de mudar.
de começar naquele momento e fazer um novo fim. E aquele jovem foi se dando conta do quanto de pesos inúteis ainda carregamos, tendo essa relação tóxica de nós para com Deus, onde muitas vezes só pedimos, onde muitas vezes agradecemos, mas depois pedimos, tendo essa toxicidade com Deus. Mas Deus é Deus. Precisamos nos emprestar aos outros, mas nos doarmos a nós mesmos. Michel Monteiro fala isso. É urgente repararmos essa pilastra da vida aqui, que representa o nosso perispírito, esse invólucro semimaterial, que carrega todas as impressões das nossas existências e que também, sendo bem conduzido, irá levar para dentro dessa mesma encarnação uma liberdade de consciência, onde possamos enxergar tudo aquilo que venha nos dar paz. Essa pilastra onde muitas vezes precisamos reparar aquilo que estamos dando valor exagerado. Aquilo em que também nos estamos alimentando dentro desse processo de troca. Muitas vezes estamos em um processo de relação profissional, afetiva tóxica, mas de alguma forma estamos também nos alimentando daquilo. É como falava Chico, evangelho. Quando eu tiver assim, dá um evangelho na cabeça. E nos fala Joana de Ângeles, nesse capítulo, que a oração, a caridade, o sorriso, o aperto de mão, a simplicidade nas palavras, vão aos poucos terapeutizando os nossos comportamentos ao ponto de nos confundirmos com os desígnios de Deus. Porque não é um processo de conversão do dia para a noite. Se espiritualizar não é um batismo. Tanto que a doutrina espírita entende o que é o batismo para as religiões. E que o batismo foi algo simbólico, ali utilizado anteriormente pelos romanos, mas à frente por João. E até hoje pelas religiões. Mas esse processo de pacificação consigo mesmo vai trazendo soluções para os desafios. Dor muita. Tristezas muitas. E é interessante que Kardec traz isso em toda a sua obra. E a gente vê ali o céu e o inferno, no Código Penal da Vida Futura. Esse processo de aperfeiçoamento e redenção do espírito para a sua iluminação. Ele traz 3 pontos: o arrependimento, o reparo e a expiação. Então, a expiação que aqui estamos passando é essa vassoura que vai limpando tudo. A expiação, muitas vezes, trazida dentro do seio familiar, dentro do seio profissional,
Só que com essa cereja do bolo em que temos acesso, que é a doutrina espírita, podemos trazer expiação, podemos levar luz para aquelas expiações que muitas vezes são insuportáveis. É por isso que um grande desafio hoje da vida tem sido viver. O quanto os irmãos estão sucumbindo, acreditando em se libertar das dores através do suicídio. Ontem, só em Salvador foram 4. Fala que tem acesso por questões profissionais. Isso é muita tristeza. E talvez seja esse momento de arregaçarmos as nossas mangas e compreendermos de uma vez por todas, conforme a própria linguagem em que a benfeitora de Joana de Ângeles traz, em sua asepsia mais psicológica, trazendo luz para as sombras, tirando essas personas, essas máscaras, as quais construímos, logicamente, para sobrevivermos em diferentes meios, mas acessando a nossa essência divina, para enxergarmos a essência divina no outro, a dor no outro. Aí foi um grande exemplo de Judas. Grande expiação, que veio justamente dar esse testemunho, porque no momento de hoje não mais estamos precisando de louvar, de adorar. O que menos, na minha opinião, Jesus, o Criador, quer são palavras de adoração, adjetivos cada vez mais belos para representar a divindade. Ele quer que vivamos o seu Evangelho. São os famosos testemunhos da vida real. Que tiremos as nossas máscaras. E comecemos a ressignificar os nossos processos, ou melhor entender os nossos processos, e também melhor entender os nossos processos, para que entendamos os processos dos outros. Foi assim que Emmanuel sempre alertava Chico. Chico, entenda o processo dessa pessoa. Não é o momento dela. Não é o momento. E sempre vamos passando receitas de felicidade para o outro. Muitas vezes como uma forma de satisfazer os nossos egos e talvez há aquela condição de se achar superior. Porque todos somos alunos. Ninguém aqui é mestre. Mestre só. E é por isso que das questões 100 adiante, vamos entendendo porque Kardec fez esses questionamentos aos espíritos. De que nós somos simples e ignorantes, mas que de acordo com o livre-arbítrio, vamos evoluir. E o grande questionamento é como estamos usando o nosso livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio mal conduzido, ele gera um incômodo na nossa consciência. E a gente começa a caminhar mais profundamente dentro dessa pedagogia divina de compreensão dos nossos desafios. Transitando nessas diferentes linhas
pensamento que sustentam o todo, porque se nós formos pegar recursos dos nossos irmãos católicos e evangélicos, vamos trazer dele, vamos absorver deles muitas vezes aquela fé, mas que nós podemos colocar raciocínio nessa fé. Vamos absorver deles muitas vezes o sentido de linguagem, onde precisamos usar uma linguagem menos elitizada e mais acessível, porque nós espíritas não mais nos cabe entender que ambiente X ou Y, comer X ou Y, ou deixar de beber X ou Y, nos torna puros ou perfeitos. Não é o que entra, mas o que sai da boca. Jesus Cristo. Porque é isso que vai fazer com que nós coloquemos o nosso cartão de visita mais acessível. Porque se eu coloco o meu cartão de visita como alguém que é inacessível, é engraçado que antes do carnaval eu estava na padaria, que eu moro aqui na Barra, eu ia para o carro, aí eu converso sempre com a menina, ela estava um pouco cabisbaixa, e o seu bracinho, está sangrando porque eu estou me cortando, muitos cortes. Eu sou minha irmã, você tem quantos anos? Ela 21. Comecei a conversar com ela. Estou tentando levar ela para a casa do caminho, com atendimento psiquiátrico. Falei com alguns amigos. Ela frequenta a igreja. A gente conversa com o seu pastor. Eu conversei outro dia com ela, já estou melhor. Eu disse, conversa com o seu pastor. Ela, mas eu estou buscando psiquiatra. E anteontem eu estava no Shopping Salvador, porque eu tive que sair ali dessa agonia de carnaval, que eu moro ali no Morro do Gato. E eu conversando com outra pessoa no balcão, de onde eu estava jantando, e essa menina também se cortando. E o quanto a mentora Joana, nessa mensagem e em outras que ela vem trazendo, nos pede que sejamos, eu não sou exemplo disso, isso aqui só com alguns exemplos, mas que sejamos esses cristãos que enxerguem os invisíveis da sociedade. Muitas vezes não deixamos as pessoas nem falar. Muitas vezes as soluções para os nossos desafios, para os nossos conflitos, está no ouvido que fechamos para o outro. Porque é daquele outro que vai surgir uma luz, que vai iluminar o seu coração, muitas vezes sombrio, lhe dando um sentido para a vida. São os Gervásios da vida, são as Marianas da vida, são os Pedros da vida, são os Jorges da vida, são os Manuéis da vida, são os que estão nas portarias, nas ruas, os invisíveis da sociedade. É por isso que São Francisco de Assis nos falava, é dando que se recebe. É por isso que dentro da própria construção da doutrina espírita, aqueles grandes cientistas se renderam a Kardec. Charles Richer, grande cientista, Gabriel Delan, porque via que todo aquele processo guardava consonância de razão ligada ao amor e principalmente
dentro desse propósito da caridade. E todos eles depois seguiram a doutrina espírita com Kardec. É esse tom, esses desafios de nos permitirmos, porque a gente que fala aqui é quem sofre bastante, sabe? Muitos tapas da vida, muitas dores, sejam familiares, profissionais, pessoais. E essas superações vai nos tornando maiores, mais calejados. Ocorre que a diferença do todo se dá na condução do mínimo. De como eu vou fazer isso, chegar aos outros, esse exemplo de superação de vida, esse exemplo de libertação de algo, de cura de uma enfermidade, de superação de uma depressão, de um estado de ansiedade. Porque todas as curas, elas são mais visíveis aos olhos de Deus quando são inspiradoras. Assim foi Jesus. João 15,15. Já não chamamos de servos, mas sim de irmãos, de amigos. Pois o servo não sabe o que o teu mestre faz, e os amigos sabem. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eis o maior mandamento. E entendemos que esse trabalho de transposição dos nossos pensamentos, alinhando-os para a nossa evolução, se dá com renúncia. Se dá com um processo de vontade. Como posso? É engraçado que a gente vai observando e a gente leva para si. Eu tenho um amigo, inclusive, da minha instituição, que ele passa por um processo muito doloroso de perturbação. E engraçado, ele me perguntou: eu posso ficar? Não sei, se você pode, você pode. Você tem um livre-arbítrio. Agora, você me pergunta, eu acredito que não vai te fazer bem. Sabe? Você está precisando, talvez, orbitar em energias mais sutis, mais leves. Fazendo o tratamento conjunto da psiquiatria, com o centro que ele frequenta em Vilas, e da psicologia. E é um trabalho de manutenção. E ele foi todos os dias, resultado, não sai da cama. Eu não estou dizendo que é errado, mas são escolhas. E aí Paulo vai nos dizer que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E essa grande maestra que é a dor, ela vai levando de uma forma mais impostergável as criaturas ao seu mais alto nível de sofrimento para que haja mudança. Tem uma frase interessante de Divaldo, através de Marcos Prisco, através de Divaldo, que não te permitas relacionamentos conflituosos sob o pretexto de que tem que
mudar aquele que por si só se nega à alegria de ser pleno. Então, a evolução é algo pessoal e intransferível. Muitas vezes o que nos resta é orar. Silenciar também é ajudar. Deixar caminhar é ajudar. E Jesus nos trouxe isso com grande maestria quando nos fala do filho pródigo. Porque nós vamos entrar nesse estado de despertar da consciência de um jeito ou de outro, retornando talvez à vibração de mundos primitivos ou em mundos inferiores, e fazendo essa peneira do joio do trigo. E como você falou, meu irmão, a primeira proposição de quando Jesus ali já caminhando por muito tempo nas cercanias de Genezaré, e ele ali para, senta, descansa e sobe no Monte das Beatitudes. E a primeira frase que ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que reconhecem as suas fragilidades e lutam por se transformar. Ocorre que cada um no seu processo e no seu tempo. E aqui a gente traz uma reflexão também desses exemplos em que temos dentro da caminhada, de centenas de exemplos, de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, esse grande orador espírita, hoje com várias casas em seu nome, que viveram ali durante quase boa parte do século XX, conviveram com Chico Xavier, que aos 15 anos, católico, fervoroso, começa a descortinar a sua consciência para as coisas do espírito, e se torna espírita, um grande católico, e já espírita trabalhando no movimento, é acometido por uma grande paralisia, que movimentara apenas o seu pescoço, a cabeça. E ali ele continuara fazendo os seus trabalhos, tanto que lhe atribuíram o apelido do gigante deitado. Era convidado para inúmeras palestras, conduzindo diversas reuniões apenas com o movimento do pescoço. E quando desencarna, isso relatado por Chico Xavier, uma luz muito forte veio a encandear todos aqueles presentes quando receberam, de que vale a pena insistir no nosso mundo, de que vale a pena buscar se iluminar, de que é urgente também, dentro desse processo de solução dos nossos conflitos para a nossa vida, sair desse processo de vitimização, encontrando menos culpados, buscando viver mais essa vida real do que essa ficção a qual toda essa coletividade desregrada nos convida a viver vidas aparentes, muitas vezes, das redes sociais, alienando almas cujos tempos perdidos nesses manuseios não mais retornarão. O quanto tempo estamos perdendo? Ontem também conversava comigo, ela disse que passa 10 horas em rede social. Eu não julgo, quem sou eu para julgar meu filho? Mas é importante. E eu disse, olha, esse é o processo psiquiátrico, terapêutico, a gente faz atendimento fraterno, né, comandante? E a gente observa, nada disso, você vai tomar todas as doses dos melhores antidepressivos.
Você vai fazer todo o tratamento na casa do caminho, de bioenergética, de reiki, mas não vai ter validade se você não fizer o seu esforço. E ontem eu até brincar, eram 23 horas no Instagram. Não estou criticando dizendo que é errado. Agora, é importante identificarmos aquilo em que nos tira da zona de realidade. Então, gente, eu agradeço pela tarde maravilhosa, depois de toda essa agitação que foi o carnaval, que conforme eu conversava com um amigo nosso, se nós não orarmos, não vigiarmos, entramos em real desequilíbrio mesmo, e é nós que trabalhamos na Comandantes, nessa linha de frente aí com essas energias mais pesadas, a gente sente muito, mas é sempre buscando esse banho de luz que a gente vai nos mantermos firmes e serenos para a caminhada. Muito obrigado. Nós que te agradecemos, muito obrigado. Jesus te abençoe sempre. E vamos reforçar aqui, viu, gente, nossos avisos. Tem ali um mimosinho ali na recepção, que é uma sugestão de algum item da cesta básica. Vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, os mentores da casa, por essa tarde de luz e reflexão, e que Jesus envolva o nosso irmão Yuri em muita paz, em muita energia positiva, que a paz esteja no interior de cada um de nós, porque a paz vem de dentro de nós. Que Jesus, nosso Mestre, envolva todos os nossos irmãos das guerras que acontecem pelo mundo, nossos irmãos em situação de rua, aqueles que estão nas penitenciárias. Envolve, Senhor, os nossos irmãos que estão nesse desequilíbrio psíquico. Ensina-nos, Jesus, a amar. Ensina-nos, Jesus, a perdoar. Que a paz possa permanecer no coração de todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
olhar te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina